Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu sou a professora Marcélia Amaro, de Língua Portuguesa 2, e hoje nós entraremos no capítulo 7. É o seguinte, gente, o capítulo 7 vai introduzir o estudo da sintaxe. Aí você pode me perguntar, professora, o que é sintaxe? Sintaxe é a parte da gramática que vai estudar as relações das palavras no interior das orações, ou seja, o papel que determinada palavra exercerá com relação a outras no interior de uma oração. Ainda está complicado? Então vejam só. Eu sou Marcélia. Vocês concordam comigo? Eu sou Marcélia Amaro. Mas dependendo do contexto em que eu estou inserida, eu vou exercer um determinado papel. Se eu estou na sala de aula, dando aula para vocês, eu sou o quê? Qual é o papel que eu desempenho? Papel de professora, certo? Se eu estou em casa com relação aos meus pais, eu sou o quê? Qual é o papel que eu exerço? Papel de filha. Em casa, com relação à minha irmã mais velha, eu sou o quê? Sou irmã, né, mais nova. Se eu tô na autoescola, o que eu sou na autoescola, galera? Eu sou aluna. Então, assim como eu, as palavras também vão desempenhar papéis dentro de uma oração. Esses papéis que as palavras desempenharão dentro de uma oração são as chamadas funções sintáticas. Então, vamos continuar. Em análise sintática, galera, cada palavrinha da oração será chamada de termo da oração. Os termos da oração se dividem basicamente em 3 grupos: o grupo dos termos essenciais, o grupo dos termos integrantes e o grupo dos termos acessórios. Os termos essenciais serão sujeito e predicado. Aí vocês podem me perguntar, por que são essenciais, professora? É simples. O sujeito e o predicado são chamados de termos essenciais da oração porque normalmente as orações precisam ter esses termos. Elas são formadas essencialmente desses termos, ok? Mais pra frente a gente vai ver, né, que na prática há as orações que não possuem sujeito. Mas, basicamente, os termos essenciais são aqueles que são essenciais às orações, que as orações precisam ter, tá bom? As orações são formadas, basicamente, por eles. Então, sujeito e predicado são os termos essenciais. Continuando. Termos integrantes, galera. Os termos integrantes, galera, são aqueles termos que serão pedidos por alguns verbos e por alguns nomes. Vou dar uma pausa aqui para dizer para vocês, né, que nome no português, né, nomes no português significa substantivo, adjetivo e advérbio, ok? Então, alguns verbos, alguns substantivos, alguns adjetivos e alguns advérbios pedirão, né, um complemento, tá bom? Então, os termos integrantes vão completar, quase que eu erro, vão completar o sentido, né, de determinados verbos e determinados nomes. Tudo bem? Então, esses termos, galera, vão integrar, né, a oração. Eles vão ser pedidos por alguns termos dessa oração. Até que foi? Sim. Então, quem serão os termos integrantes? Nós temos aí os complementos verbais, né? Objeto direto e objeto indireto. Temos os complementos nominais, que, olha aí, vão completar, né, o sentido de um nome. E temos o agente da passiva. Continuando. Termos acessórios. O próprio nome deixa claro, né, galera? Os termos acessórios são aqueles que podem ser dispensáveis, né? São opcionais. Porém, se eles estão na oração, eles vão dar informações a mais. Então, reparem só, eles são acessórios porque, em tese, tá bom? É importante destacar, em tese, eles são dispensáveis, são opcionais. Tal qual um cordão, um brinco. Quando você sai à rua, você é obrigado a usar um cordão, um brinco, um anel? Não. É dispensável, não há nenhuma lei, não há nada, né? Nenhuma lei social, por exemplo, de convivência social que diga que você não pode ir à rua sem estar usando um anel, um cordão. Porém, você não pode ir à rua sem roupa. Então, perceba como a roupa é essencial, mas o anel, o cordão, o brinco é acessório. Você pode usar ou não. Vocês conseguem perceber? Sim. Se você utiliza, você fica, né, mais arrumado, mais bonito, talvez. Mas se você não utiliza, não há problema algum. Tudo bem? Sim? Então, esses termos acessórios são aqueles ditos, né? Aqueles que, em tese, são dispensáveis à construção de uma oração.
Quem são esses termos acessórios que dão apenas informações a mais, né? Não é verdade? É apenas um plus, não é verdade? Para dar um brilho. Quem são eles? São os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais e o aposto, tá bom? Então, percebam que, em tese, eles são dispensáveis, tá? Percebam, tô dando destaque ao em tese. Então, vamos lá, vamos continuar. Por último, nós temos o vocativo. Galera, o vocativo é interessante porque ele não é um termo acessório, não é um termo integrante, nem é um termo essencial. Por quê, professora? Porque ele não vai se ligar ao verbo, tá bom? Nem ao nome, ele não vai fazer parte do sujeito, não vai fazer parte do predicado. Mas por razões didáticas, tá? Ele é tradicionalmente colocado no estudo de termos da oração. Show? Tranquilo? Beleza. Então vamos prosseguir a nossa explicação. Eu queria chamar a atenção de vocês a um assunto muito importante, tá? É um tópico muito importante dentro desse assunto, na realidade. A disposição, né, das palavras dentro da oração, a ordem da oração, tudo bem? A ordem favorita, galera, em uma língua é chamada de ordem direta. Na nossa língua, né, no português brasileiro, a ordem direta é sujeito, verbo, complemento e adjuntos. Então percebam aí, ó, as crianças ouviam-me com atenção. Eu tenho as crianças, o sujeito, ouviam, né, que será o nosso verbo ouvir, o me representando aí o complemento, né, e o com atenção é o nosso adjunto, que me dá uma ideia de modo, não é verdade? O adjunto adverbial de modo. Então, as crianças ouviam-me, né, ouviam a mim com atenção. Todo mundo consegue perceber? Sim? Então é importante, né, que vocês tenham esse conhecimento, porque a subversão dessa ordem, se a gente não estiver atento, vai poder acabar comprometendo a correta análise sintática de uma oração. Então acontece que essa é a ordem direta, porém as palavras dentro de uma oração também podem estar dispostas na ordem indireta. Professora, qual é a ordem indireta? É uma ordem que não é a direta, tá bom? Então, se eu digo assim, ouviam-me as crianças com atenção. Agora eu subverti a ordem direta, ok? Porém, as funções sintáticas foram modificadas? Não. O meu sujeito continua sendo as crianças, o verbo continua sendo ouviam, o complemento continua sendo representado pelo me e o com atenção continua sendo o adjunto, tá bom? Então, se eu digo ouviam-me com atenção as crianças, as funções sintáticas das palavras não foram alteradas, ok? Eu só subverti mesmo a ordem dessa oração. Show? Sim? Então, vamos prosseguir, tá? Vamos agora analisar um termo essencial da oração, o sujeito. É basicamente disso que o capítulo 7 vai falar, tá bom? O capítulo 7 vai fazer um estudo sobre o sujeito, destacando quais são os tipos de sujeito. Vamos lá. Primeiro lugar, o que é o sujeito, galera? O sujeito é um termo, é não só o termo que representa o ser ou fato sobre o qual se declara alguma coisa, mas também é o termo que faz o verbo ser conjugado. Professora, não entendi. Galera, primeiro, o sujeito vai ser o termo, né, sobre o qual se declara algo. E o que é isso que a gente vai declarar sobre o sujeito? É o predicado. É basicamente isso. Show? E além disso, né, o sujeito também vai fazer o verbo ser flexionado. Vocês lembram daquela historinha de que o verbo concorda com o sujeito? Então é isso. O sujeito é a palavrinha que vai fazer o verbo ser conjugado, ser flexionado, tá bom? E a apostila de vocês ainda vai destacar Sujeito como um termo de valor substantivo não preposicionado, ok? Então vamos lá. Quais são os tipos de sujeito? Sujeito simples. Sujeito simples, galera, é aquele que só vai apresentar um único núcleo. E aí você pode me perguntar, professora, o que é núcleo? Núcleo é a palavrinha mais importante, tá? Esse núcleo geralmente vai ser desempenhado por essa função, né, de núcleo, geralmente vai ser desempenhado por um substantivo, ok? É importante que vocês saibam que dentro de cada função sintática, por exemplo, sujeito, objeto, complemento, nominal. Dentro de cada funçãozinha sintática, cada termo da oração que a gente acabou de ver, de mencionar, né, de citar, dentro de cada uma dessas funções sintáticas haverá um núcleo. E quem é o núcleo é a palavrinha mais importante. Geralmente esse núcleo é um substantivo, ok? Então olhem aí, o sujeito simples é aquele que vai apenas apresentar um núcleo. Meu primo viajará amanhã. Quem é o sujeito, galera? É o meu primo.
Vocês concordam comigo? Isso porque como a gente faz para achar o sujeito? A gente olha para o verbo e pergunta quem ou que verbo, não é verdade? Então, quem viajará? É meu primo. Então, meu primo é o sujeito. Quem é a palavrinha mais importante aí desse sujeito, meu primo? Vocês concordam que é o substantivo primo? Sim, né? Então, esse sujeito é formado por apenas um núcleo, logo ele é um logo ele é um sujeito simples. Segundo exemplo, meus primos viajarão amanhã. Quem viajarão amanhã, gente? Meus primos. Então, meus primos é o sujeito. Qual é a palavrinha mais importante desse sujeito? Primos, vocês concordam comigo? Sim, né? A gente pode checar ainda que primos é um substantivo. Lembra que eu falei que o núcleo geralmente vai ser um substantivo? Então aí, né? Por mais que a palavra primos esteja no plural, ainda assim eu tenho apenas um termo como núcleo, né? Tenho apenas uma palavrinha como núcleo. Então esse sujeito, meus primos, ainda é um sujeito simples. Por quê, professora? Porque apresenta um único núcleo. Terceiro exemplo, os primos de Álvaro e Mônica viajarão amanhã. Quem viajarão amanhã? Os primos de Álvaro e Mônica. Então, o sujeito dessa oração é os primos de Álvaro e Mônica. Olhando para dentro desse sujeito, galera, quem é a palavrinha mais importante? Quem é o núcleo? Isso mesmo, a palavra primos, tá bom? Primos é o núcleo desse sujeito. Por mais que aí eu tenha os primos de Álvaro e Mônica, né? Por mais que eu cite que os primos são de Álvaro e Mônica, a palavra mais importante é primos e ela será o núcleo. Vemos aí então um sujeito que apresenta apenas um núcleo. Logo, esse sujeito é classificado como sujeito simples. Foi, gente? Sim? Vamos continuar então. Sujeito oculto, galera. O sujeito oculto é aquele que apresenta um núcleo implícito, elíptico. Professor, o que é implícito? O que é elíptico? É que tá lá, que não está lá de fato escrito, né, expresso, porém a gente consegue identificar quem é, tá bom? Então aí, ó, apresenta um núcleo implícito, elíptico, mais facilmente identificável pelo contexto ou pela desinência do verbo. Então saibam que o sujeito oculto também pode ser conhecido como sujeito implícito, sujeito elíptico, sujeito desinencial e ainda há nomenclatura sujeito subentendido, tá? Vocês podem se deparar com esse nome também. Show? Então, ó, é importantíssimo destacar que o sujeito oculto também é considerado simples, porque ele vai possuir apenas um núcleo. Então, vamos ver o exemplo. Viajarei amanhã. Quem viajarei amanhã? Eu, né? Claramente, vocês conseguem perceber que o sujeito dessa oração viajarei amanhã é eu, por mais que eu não esteja escrito aí nessa frase. Logo, esse sujeito se classifica como oculto. E saibam que o sujeito oculto, além de ser oculto, ele também é simples. Por quê? Porque possui apenas um núcleo. Olhem o segundo exemplo. Viajará amanhã. Quem é que vai poder, né? Quem viajará amanhã? Eu posso estar falando com ele, né? Ele viajará amanhã. Ou você. Você viajará amanhã? Então, vemos aí outro exemplo de sujeito oculto, tá? Pode ser você, tá bom? Você viajará amanhã? Tô te fazendo uma pergunta e pode ser ele. Ele viajará amanhã? Conseguiram perceber? Sim, por mais que não esteja escrito ali você ou ele, a gente consegue facilmente identificar, né? Provavelmente o contexto iria fazer a gente eleger o você como sujeito ou o ele como sujeito, tá? Se eu estivesse falando com uma amiga minha, seria você. Se eu estivesse falando com uma amiga minha sobre uma terceira pessoa, seria ele. De qualquer forma, esse sujeito não foi escrito, né? Não foi expresso. Porém, ele é facilmente identificável. Foi, gente? Sim. Próximo tipo de sujeito, o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que vai apresentar mais de um núcleo explícito. O que é explícito? É que está escrito, tá? Que aparece. Então, olhem o exemplo. Meu primo e eu viajaremos amanhã. Quem viajaremos amanhã? Meu primo e eu. Quem são as palavrinhas, né, mais importantes desse sujeito, galera? A palavrinha primo e a palavrinha eu, tá bom? Então, aí nós temos dois núcleos, né? Meu primo e eu viajaremos. Quem viajaremos? Primo, né? A palavrinha mais importante. E eu, palavrinha mais importante.
Meu tio e meu pai viajarão conosco. Quem viajarão conosco? Meu tio e meu pai. Então, meu tio e meu pai é o sujeito. Quem é o núcleo desse sujeito aí? Quem é a palavrinha mais importante? Há duas palavrinhas mais importantes, né? A palavrinha tio e a palavrinha pai, que não tá aí em negrito, tá? Que não tá aí destacada, mas deveria estar. Ok, gente? Vamos prosseguir então. Sujeito indeterminado. Galera, o sujeito indeterminado, basicamente, é aquele que não se pode ou não se deseja especificar, ok? É basicamente isso. Há algumas maneiras de se reconhecer o sujeito indeterminado. São 3 formas, galera. Primeira forma, verbo na terceira pessoa do plural, sem referência dentro do texto, tá? Quem é a terceira pessoa do plural, gente? Eles. Então, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não houver referência dentro do texto, temos aí um sujeito indeterminado. Olhem o exemplo. Quebraram a janela. Eu estou dizendo quebraram a janela, porque eu não quero que saibam quem de fato quebrou a janela. 2, porque eu não sei quem de fato quebrou a janela. Vocês conseguem perceber que o sujeito está indeterminado porque eu não sei ou porque eu não quero dizer quem foi que realizou aquela ação? Então, é basicamente isso. Outra maneira de se indeterminar o sujeito, galera, é a utilização de verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos, verbos transitivos diretos mais preposição, verbos de ligação, todos esses mais a partícula C. Nesses casos, galera, a partícula C funcionará como índice de indeterminação do sujeito, ok? Vamos a alguns exemplos. Precisa-se de profissionais capacitados. Percebam que quem precisa de alguma coisa. Nós temos aí um VTI. Então, temos um VTI mais a partícula C. Isso caracteriza sujeito indeterminado. Próximo exemplo. Vive-se bem no Rio de Janeiro. Aí o verbo vive é um verbo intransitivo. Então, nós temos um verbo intransitivo mais a partícula C. Isso caracteriza sujeito indeterminado. Próximo exemplo. Ama-se a Deus sobre todas as coisas. A gente sabe que quem ama, ama alguém, né? Amar é um verbo transitivo direto. Porém, aí, utilizou-se a preposição a para dar mais ênfase, né? É o nosso famoso objeto direto preposicionado. Então, nós temos um VTD seguido de preposição, a preposição a. Esse VTD seguido de preposição a mais a partícula C configura sujeito indeterminado também. Podemos continuar? Próximo exemplo, só se é feliz quando se ama a Deus. Nós temos aí, o verbo ser, né? O verbo de ligação só se é feliz, e esse está acompanhado da partícula ser, só se é feliz. Então, essa primeira ocorrência aí do ser mais o verbo de ligação, ser, né, flexionado, né, em caracteriza sujeito indeterminado. Esse exemplo foi importantíssimo para que vocês consigam observar que nem sempre esse ser vai vir em posição de ênclise, ou seja, após a forma verbal. Ele também pode vir em posição de próclise, ou seja, antes do verbo, tá bom? Vamos continuar, mas vocês vão aprender isso mais pra frente. Vamos continuar. Terceira maneira, né, de se indeterminar o sujeito é utilizando o infinitivo impessoal. Vejam só, estudar é importante. Aqui é necessário que vocês se atentem que o verbo estudar é sujeito do predicado importante, tá bom? O que é importante? Estudar. Então, estudar é sujeito, né, desse verbo aí, né, desse predicado, é importante. Contudo, estudar, que é um verbo, possui um sujeito indeterminado, ok? Então, utilizar o infinitivo é uma maneira também de se indeterminar o sujeito. Quem é o sujeito de estudar? Um sujeito indeterminado. Então, perceba que aí, eu indeterminei o sujeito não foi porque eu não queria dizer quem tem que estudar ou porque eu não sabia quem tem que estudar. Eu quis indeterminar o sujeito para generalizar,
tá bom? Então, a indeterminação do sujeito também pode funcionar para generalizar. Foi, gente? Sim. Então, acabamos de checar, né, as 3 possibilidades de sujeito indeterminado. Vamos continuar, então. O nosso sujeito pode também ser um sujeito oracional. O sujeito oracional, galera, é aquele sujeito que vai vir em forma de oração. Como assim, professora? Eu vou ter uma oração funcionando como sujeito de outra oração, ok? Olhem esse exemplo. É imprescindível que paguemos logo a conta do cartão. O que é imprescindível, gente? Que paguemos logo a conta do cartão. Então, que paguemos logo a conta do cartão é sujeito, né, desse aí, desse verbinho, é sujeito desse predicado, é imprescindível. Todo mundo conseguiu perceber? Sim? Se vocês não estiverem conseguindo reparar, né, que essa oração inteira funciona como sujeito, né, essa oração que paguemos logo a conta do cartão, se você não estiver conseguindo perceber, você pode substituir ela pelo isso, tá bom? Ou por algum outro substantivo que você queira. Olha só, isso é imprescindível. Conseguiram perceber que o isso é o sujeito? Sim. Então, né, como a gente utilizou o isso em lugar dessa oração aí, que paguemos logo a conta do cartão, a gente consegue analisar, perceber que essa oração que está aí em destaque, tá? Que paguemos logo a conta do cartão, funciona como sujeito da outra oração. É imprescindível, tá? Vocês verão isso um pouco melhor lá em orações subordinadas substantivas, mas é um assunto para depois. Vamos então continuar. Sujeito inexistente ou a chamada oração sem sujeito. Galera, a oração sem sujeito será a oração que não possui um sujeito gramatical, tá bom? Ela vai apresentar os chamados verbos impessoais. O que que são verbos impessoais? São verbos que não permitem que um agente reja o seu processo, tá bom? São aqueles verbos que não permitem um sujeito. Esses verbos ficarão geralmente na terceira pessoa do singular, tá? Vamos ver então quais são os verbos impessoais. Verbo haver com sentido de existir, né, de ocorrer ou indicando o tempo decorrido. Há muitas pessoas na cidade, ou seja, existem muitas pessoas na cidade. Há 2 anos que não nos vemos, ou seja, faz 2 anos, ou seja, tempo decorrido, 2 anos que não nos vemos. Se eu digo assim, deixa eu ver um terceiro exemplo. Houve muitas brigas, ou seja, ocorreram muitas brigas, tá? Percebam que em todos esses exemplos que eu dei a vocês, o verbo haver ficou na terceira pessoa do singular. Então, os verbos impessoais ficaram sempre na terceira pessoa do singular. Por quê, professora? Porque eles não possuem um sujeito. Show? Vamos continuar. Próximos verbos impessoais. Fazer, ficar, estar ou parecer, indicando tempo decorrido ou fenômeno natural. Faz 10 anos que ele não pisa na casa dos pais, ou seja, o verbo fazer aí indicando o tempo decorrido. Faz muito frio nessa cidade, tá me indicando clima, né? Um fenômeno natural. Estava tarde, mesma coisa, um fenômeno natural. Ficou escuro rapidamente, mesma coisa, um fenômeno natural. Vamos continuar. O verbo ir mais a preposição para, com uma noção temporal. Vai para 2 horas que estamos aqui. Então, esse vai seguido da preposição para, ele será um verbo impessoal, que não possuirá sujeito. O verbo passar seguido da preposição de, com uma noção temporal também, ele será impessoal. Olhem o exemplo. Já passa de 2 horas da manhã. Passa de, percebam, tá? Que o verbo passar seguido da preposição de não possuirá um sujeito. Show? Próximos, verbos bastar e chegar seguidos da preposição de, significando suficiência. Então, chega de brigas, ou seja, já há brigas o suficiente, tá? Então, chega de brigas, basta de confusões. Continuando, o verbo ser, quando indicar tempo, distância ou data, ele também será impessoal, tá bom? Eu quero colocar aqui o verbo ser em destaque, porque ele vai ser
Desculpa, porque ele não vai seguir a regrinha de ficar na terceira pessoa do singular. Isso porque ele vai concordar com o numeral, né, que ele está acompanhando. Então, olhem aí, são 2 horas, ele está concordando com 2, por isso que ele foi para o plural, ok? Mesmo ele estando no plural, ele não deixa de ser impessoal, ok? Ele é apenas uma exceção a essa regrinha geral, que os verbos impessoais precisam ficar sempre na terceira pessoa do singular. Aqui o verbo ser foi para o plural para concordar com o numeral que ele está acompanhando. Então, são 2 horas da manhã. Daqui à sua casa são 10 quilômetros. Olha aí a ideia de distância. Hoje são 28, aí o verbo ser indicando data, ok? Então, o verbo ser indicando tempo, distância e data será impessoal. Continuando. Verbo estar, galera, indicando fenômeno natural. Está muito calor hoje. Verbos que indicam fenômeno da natureza, tá? Mas que não possuam um sujeito atribuído. Ó, exemplo, chovia e trovejava muito. Aqui a gente consegue perceber que chover e trovejar são fenômenos naturais. Eu quero que vocês prestem atenção nesses outros exemplos aí. Chovia um canivete. Eu sei que chover é um fenômeno natural, mas aqui chover está no sentido literal, está no sentido denotativo ou está no sentido simbólico, figurado? Isso aí, tá no sentido simbólico e figurado, até porque não tem como chover canivete de verdade, tá? Mas aqui, chovia um canivete lá fora, canivetes é o sujeito, tanto que o verbo chover está no plural para concordar com esse sujeito que também está no plural, tá bom? Então, choviam aqui não tá indicando um fenômeno da natureza em si, de fato. Então, aqui ele não vai ser impessoal, pelo contrário, ele vai possuir um sujeito, canivete. Segundo exemplo, o dia amanheceu. Galera, amanhecer é um fenômeno natural. E aqui eu estou dizendo que o dia está amanhecendo. Logo, eu peguei e atribuí um sujeito, né, a essa ação de amanhecer. Logo, aqui amanhecer, né, possui um sujeito, o sujeito dia, tá bom? Por quê? Porque ele foi empregado no sentido conotativo, tá? No sentido figurado. Foi? Sim? Então, vamos continuar. Acho que acabamos, né, gente? Vimos os 6 tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito oculto, composto, indeterminado, oracional e inexistente. Para terminar a nossa aulinha, eu quero destacar aqui algumas observações. Primeira observação, galera. O sujeito nunca será preposicionado, ok? Não existe sujeito preposicionado. Show? Continuando, não se separa sujeito e verbo por vírgula, tá? Isso não se faz, a menos que se intercale um elemento ou uma oração entre o sujeito e o verbo e o predicado dele. Mas basicamente, galera, não se separa sujeito de predicado, por mais longo que esse sujeito seja. Continuando. O sujeito geralmente vem representado por um substantivo, palavra substantivada, numeral, substantivo, pronome pessoal, pronome relativo, demonstrativo ou indefinido ou oração substantiva subjetiva, tá? Isso vocês vão entender melhor mais pra frente. Segunda observação, galera. O pronome oblíquo pode desempenhar a função de sujeito. Professora, agora a senhora deu um nó na minha mente. Vamos lá, galera. Vocês teoricamente aprenderam que o pronome oblíquo, ele será aquele pronome que vai exercer a função de complemento do verbo, tá? É o pronome que vai funcionar como objeto direto ou objeto indireto. Porém, há uma exceção para essa regrinha. Qual é a exceção, galera? Basicamente, verbos causativos, como deixar, mandar e fazer, e verbos sensitivos, ver, ouvir, sentir, seguidos de infinitivo, o pronome oblíquo exercerá a função de sujeito desses infinitivos, tá bom? Então, quando o pronome oblíquo será sujeito, ele será sujeito do infinitivo que acompanha os verbos causativos e mandativos. Desculpa, causativos e sensitivos, falei errado. Ok? Sim, olhem os exemplos. Deixe-o sair. Quem é o sujeito de sair? É o ele, né? Representado pelo o. Mandei-a entrar depressa. Quem é o sujeito de entrar? É o oblíquo a. Senti-as chegar. Quem é o sujeito de chegar? As. Foi? Sim? Então vamos para a próxima observação. Próxima e última. O verbo haver, ele é sempre lembrado como verbo impessoal,
tá bom? Porém, o verbo haver pode ser pessoal também, ou seja, ele pode possuir um sujeito. Quando ele vai possuir um sujeito? Quando ele for um verbo auxiliar, tá? Em uma locução verbal. Olhem só, hão de existir crianças na sala. Esse hão aí, ele possui um sujeito, ok? Quando ele for sinônimo de julgar e considerar, houveram-no por ladrão. Quando ele for pronominal, tá? Podendo ter alguns sentidos, ó, em sentido de conduzir-se ou comportar-se, ó. Eles se houveram muito bem na competição, ou quando o verbo haver estiver empregado no sentido de entender-se em confronto. Ou seja, se você sonegar imposto, terá de haver-se com o fisco, ou seja, terá de ser confrontado pelo fisco. Foi? Quando ele estiver empregado no sentido de defrontar-se também, lutar. Os aliados se houveram com os alemães na Europa e na Ásia. Na expressão haja vista também, esse verbo não vai ser impessoal, o verbo haver, ele vai ser pessoal, tá? É importante destacar que a expressão haja vista é absolutamente invariável. Ela vai equivaler a veja, tá bom? Então, olhem só. A situação pode piorar, haja vista os processos dos trabalhadores, ou seja, veja os protestos dos trabalhadores, ou seja, observe. Segundo exemplo, o caso está encerrado, haja vista as declarações do ministro. O caso está encerrado, veja as declarações do ministro. Conseguiram entender? Sim? Galera, então, ó, é uma matéria bastante extensa, muita informação. Porém, assim finalizamos o nosso capítulo 7. Assistam e reassistam essa videoaula quantas vezes forem necessárias, ok? É isso, tá? Até uma próxima oportunidade, galera. Beijos, tchau, tchau!